Eu vou começar lendo com você o versículo 19 e o versículo 26 do Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler primeiro o 19, pega a caneta para você anotar uns detalhes aqui, que diz assim, ó. E chegada, pois, a tarde daquele dia, João 20, 19, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, pode marcar isso aí, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse, o que Jesus disse? Paz seja convosco. Agora pula para o 26, na outra semana, e 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, marca aí com a caneta, o que está escrito aí? Estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e Jesus disse, o que Jesus disse? Paz seja convosco. Então, você leu 2 versículos comigo do mesmo capítulo, e o que nós observamos nesse texto? Que Jesus só se manifestou quando os discípulos fecharam as portas, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você precisa fechar essa porta. Eu não sei qual é a porta que está aberta na sua vida, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu sei que Deus ia trazer pessoas hoje nas reuniões que precisam fechar alguma porta que está impedindo Jesus de se manifestar. As 2 vezes que Jesus se manifestou, após ele ressuscitar aqui nesse texto, capítulo 20, ele só se manifestou. Quando que ele se manifestou? Quando os discípulos fecharam o quê? A porta. E é o que nós precisamos fazer. Às vezes nós queremos que Jesus se manifeste no casamento, se manifeste no trabalho, na vida financeira. Queremos que Jesus se manifeste na família, na saúde. E às vezes estamos orando muito. Pode ser que nós estejamos orando muito, fazendo jejum, campanha, propósito. Tem gente que está subindo do monte. Por que Jesus não se manifesta? O detalhe é, enquanto tiver uma porta aberta, Deus não vai se manifestar. Vamos cansar orando. Quando a porta é fechada, o inimigo não consegue mais entrar, o mal não consegue mais nos atingir. E às vezes o Deus não tem se manifestado, Jesus não está agindo, porque pode ser que tem alguma porta aberta na nossa vida. E nós não estamos percebendo que aquela porta está aberta. Às vezes pode ser algo que é errado, e muitas vezes pode ser algo que até é lícito, mas aquilo é uma porta que vai dar brecha para o inimigo entrar. Aquilo até eu posso fazer aquilo, mas aquilo ali vai me enfraquecer, me afastar de Deus e vai dar uma brecha para o mal entrar. Vamos ler de novo o versículo 26. Aí diz aqui, João capítulo 20, versículo 26. Leia o versículo 26 junto com o pastor. E 8 dias depois, o que a Bíblia Sagrada diz, pessoal? Estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, diz a Bíblia aqui, Tomé. Chegou Jesus, e agora olha o que a Bíblia diz, estando as portas, o que é a igreja? Fechadas. E olha o que a Bíblia diz, e apresentou-se no meio e disse, que Jesus disse, paz seja com quem? Convosco. Todo mundo presta atenção no pastor, olha para mim agora, não deixa nada te distrair. Se eu quero que Deus traga paz, e foi a primeira coisa que Jesus disse quando ele entrou, ele disse o que, pessoal? Paz seja convosco. Queremos que ele traga paz no casamento, na família, na saúde, nas finanças, em todas as áreas. Mas o interessante é que os 2 versículos mostram que Jesus só se manifesta, Jesus só entra em cena, Jesus só age no meio dos discípulos quando os mesmos fecham o quê? A porta. E é isso que eu quero que nós venhamos começar a analisar na nossa vida. Que muitas vezes na nossa vida pode ter uma porta aberta. Muitas vezes na nossa vida pode ter alguma coisa que está atrapalhando o agir de quem, pessoal? De Deus. Muitas vezes na nossa vida pode ter uma porta aberta, pode ter alguma coisa que está atrapalhando o agir de Deus, que está impedindo Deus de operar, que está impedindo Deus de fazer coisas grandes, está impedindo Deus de operar milagres. E o que nós temos que fazer? Procurar na nossa vida. Aonde que pode ter uma porta aberta? Às vezes a porta aberta pode ser algum erro que estamos cometendo, pode ser algum pecado que nós estamos praticando, pode ser alguma coisa que nós estamos fazendo.
Então nós temos que olhar para dentro de nós e ver qual é o erro, qual é o pecado, o que estamos fazendo que está atrapalhando o agir de Deus, que está impedindo Deus de agir na nossa vida, que está impedindo Deus de nos abençoar, que está impedindo Deus de operar. A gente tem que olhar para a nossa vida. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles, quem é que estava com eles? Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se aonde? No meio deles. Então, em primeiro lugar, Deus só pode agir onde a gente fecha a porta. Se a gente não fechar a porta, Deus não pode agir. Se a gente não fechar a porta, Deus não pode fazer nada. Então nós precisamos olhar qual é a porta que está aberta. O que está acontecendo na nossa vida? Qual é a porta que a gente deixou aberta que Deus não está podendo operar? Temos que olhar, às vezes pode ser um erro, pode ser o pecado, às vezes pode ser o dízimo, que a pessoa não está sendo fiel e deveria. Às vezes pode ser o batismo, Deus falou, pessoa, você tem que se batizar. E a pessoa ainda não se batizou. Às vezes pode ser a rebeldia, a desobediência, alguma coisa que está acontecendo que muitas vezes está atrapalhando o agir de Deus. Às vezes pode ser no casal. Ah, pastor, mas eu sou casado. Só que às vezes dentro do casamento a pessoa está praticando coisas que não agradam a Deus e que Deus não criou. Deus criou a coisa certa para o lugar certo. Muitas vezes pode ser a nossa omissão. Existe o pecado por ação e o pecado por omissão. Coisa que eu deveria fazer, a pessoa não faz. Às vezes a gente faz vista grossa e permite que o filho leve cerveja para dentro de casa, durma no quarto com a namorada dele. Às vezes o filho vai fazer tatuagem, você dá até dinheiro para ele fazer. O rapaz quer botar brinco e o pai vai lá e deixa numa boa. Irmão, mora na minha casa, eu sustento, eu mando, você vai fazer o que eu quero. Quando você sustentar, você faz o que você quiser. Só que às vezes o pai permite, o pai vai se omitindo. E esse é o cuidado que eu e você vamos ter que tomar, para não pecar por omissão. Às vezes o nosso erro pode ser a fofoca, a rebeldia, a desobediência. A porta aberta pode ser a omissão de não ocupar o nosso lugar no casamento. Às vezes o homem está com uma porta aberta. Por quê? Ele mesmo está destruindo o casamento dele, porque ele não ocupa o lugar dele como marido. É tudo a mulher dele que faz. Muitas vezes é a mulher que não ocupa o lugar de quem? Dela. A mulher não ocupa o lugar dela no casamento, é tudo o marido. Às vezes ela não faz o que ela tem que fazer. E isso a gente tem que cuidar para não acontecer na nossa vida. Às vezes a professora da escola, ela pensa que a mulher é solteira, é viúva, porque ela nunca viu o marido buscar o boletim. O marido nunca foi buscar os filhos, nunca foi no conselho de classe, nunca conversou com a professora. É só a mulher que vai. Às vezes o homem não toma essa parte da vida dele, que é uma parte muito importante. Então eu tenho que analisar a minha vida e ver qual é a porta que está aberta. Qual é a porta que está aberta, que está impedindo Jesus de operar? Às vezes é o pecado. Não deixe o pecado ficar. Se existir alguma porta aberta na nossa vida, Deus não vai se manifestar. E o que nós temos que fazer é fechar toda a porta. Como é que eu descubro qual é a porta que está aberta? Mateus capítulo 6, vamos lá. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos juntos lá com o pastor. Mateus, Evangelho, Novo Testamento. Mateus 6. Todos acharam? Vamos juntos lá, versículo 6, o que Jesus disse para nós aqui? Mateus 6,6 diz assim, pessoal: mas tu, o que diz a Bíblia? Quando orares, está escrito aí, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, olha o que a Bíblia diz, todo mundo junto, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, o que diz a Bíblia? Ele te recompensará. Como é que eu vou descobrir qual é a porta que está aberta, o que tem que ser tirado, o que tem que ser feito, realizado na minha vida? Como é que eu vou descobrir, pastor, qual é a porta? Primeiro, ore a Deus, entra no quarto,
tira um momento de intimidade, tira um momento a sós, busca, fala com o Senhor, se aproxima dele e pergunta: Deus, qual é a porta? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que tirar? O que eu tenho que arrancar da minha vida que está impedindo o Senhor de agir? Às vezes a gente está orando muito pela família, estamos buscando pela família, só que tem uma porta aberta que está impedindo Deus de agir. Por isso que Jesus não se manifesta, não é por falta de oração, porque estamos orando, estamos buscando, mas às vezes tem uma porta aberta. Jesus está dizendo, vamos juntos, Mateus 6,6, o que diz o 6, pessoal? Vamos lá, todo mundo junto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Tire momentos a sós. Esses momentos são que Deus vai nos ajudar a fechar a nossa porta. Esses momentos a sós é um momento que Deus vai nos mostrar o que está em oculto, vai nos mostrar aquilo que nós não estamos conseguindo ver. E isso é muito importante. 2 Reis capítulo 4. Vamos lá com o pastor. Um pouquinho mais para frente na Bíblia, que eu vou te mostrar uma mulher que Deus só operou na vida dela. Deus só operou na vida dela quando ela fechou a porta. 2 Reis capítulo 4. Então vamos olhar e ver se não tem alguma porta que nós temos que fechar para que Deus faça a obra na nossa vida. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma porta que nós temos que fechar. 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 1. Leia com o pastor que diz o texto ali na Bíblia Sagrada. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o que o marido dela era? Leia comigo. Teu servo. O que aconteceu com o marido dela? Ele morreu. E tu sabe que o teu servo, o que teu servo fazia? Ele temia ao Senhor. Só que veio o credor a levar meus 2 filhos para serem o quê? Servos. Isso aqui é interessante. Ele era de Deus, ele era servo, ele era temente, mas ele morreu e deixou uma dívida para a família. E a Bíblia diz que o credor estava vindo levar. Tinha uma porta aberta nessa casa. E o credor estava indo levar os filhos dela. Então você tem que observar isso. Não deixe nenhuma porta aberta no seu casamento, na sua vida, na sua família e na sua casa. Porque às vezes, se nós deixarmos as portas abertas, o diabo vai levar os seus filhos. E às vezes o diabo está levando o teu filho para a droga, para a bebida, para o homossexualismo, para o mundo, para as coisas erradas. Feche todas as portas que existirem. Amém. Tinha uma porta aberta e o profeta vai falar para ela, continua comigo, o profeta vai dizer, e daí diz o 2, e Eliseu lhe disse: o que eu posso fazer? Declara-me o que você tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede vasos emprestados para todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. 4. Então entra, olha o que o profeta mandou ela fazer, pega uma caneta e sublinha isso aí. O que o profeta disse? Fecha a porta sobre ti e sobre os teus. Então tinha alguma coisa que ela deixava os filhos fazer que ela não deveria. Você tem que cuidar. Às vezes você está deixando de fazer, está pecando por omissão. Você está permitindo que as coisas erradas aconteçam debaixo do seu teto. Não deixe isso acontecer. O profeta diz, você tem que fechar uma porta. Se ela não fechasse essa porta, que talvez o marido deixou aberto. Quantos homens dentro de casa são assim? Eles não educam os filhos, não corrigem os filhos. Tudo é a mulher que tem que fazer, meu irmão. Às vezes o filho obedece mais à mulher do que o pai. Se ela disser, meu amor, dá uma conversar com as crianças. Quando ela chegar lá, ele está jogando videogame junto. Ao invés de corrigir. Tinha uma porta que o pai deixou aberta. Por isso que o credor estava indo atrás dos filhos dela. Aí o profeta disse, o 4. Então, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos. E deita o azeite naqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Olha o que ela fez. O que ela fez, pessoal? Marca aí na sua Bíblia o que ela fez. Ela fechou a porta sobre si e os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos. E ela fazia o que com os vasos? Irmão, você viu que Deus operou o milagre quando a mulher fechou o quê? Quando ela fechou a porta. A mulher fechou a porta, Deus operou o milagre, multiplicou o azeite salvou os filhos dela. O credor que ia levar os filhos não levou os filhos porque ela tinha azeite para comprar a vida dos filhos delas. Amém? Busque a Deus, porque o azeite, a comunhão com Deus vai comprar a salvação da sua família. Mas primeiro, antes de multiplicar o azeite, essa mulher fechou o quê?
a porta. Ela obedeceu o que o profeta falou. É isso que eu quero que a gente olhe para dentro de nós, que nós venhamos analisar na nossa vida. Qual é a porta que nós temos que fechar? O que tem que ser tirado? O que tem que ser arrancado? Às vezes aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, vamos orar. Deus, qual é a porta que ainda está aberta? Qual é o comportamento? Às vezes é até algo que a gente permitiu e que talvez a gente vai ter que parar de permitir. Porque ali está a porta que o inimigo encontrou e está conseguindo atingir a nossa casa, a nossa família. Quando ela fechou a porta, Deus multiplicou o azeite. Fecha a porta que Deus vai te dar azeite para salvar a sua família. Vamos comigo em Provérbios capítulo 4. Ah, pastor, mas eu conheço a palavra, eu sei o que a Bíblia diz e tal. Mas uma coisa é conhecer a Bíblia e outra coisa é praticar. Olha o que diz aqui o Provérbios para você ver. Pega uma caneta que você vai sublinhar 2 palavras nesse Provérbios 4, que é muito importante. Então o que eu vim falar para você hoje aqui, eu não sei o que você está passando, você que está me assistindo agora, me acompanhando, mas tem uma porta que tem que ser fechada. Se ela não for fechada, Deus não pode agir. Jesus só se manifestou quando os discípulos fecharam a porta. O azeite na casa da mulher para comprar a salvação dos filhos só se multiplicou quando a mulher fechou a porta. Então às vezes existe uma porta, às vezes uma coisinha pequena, está passando despercebido, a gente até acha que aquilo ali não tem problema, não é errado. Chega na sua casa e antes de entrar na porta da sua casa hoje, faça uma oração. Deus, me dá os teus olhos e eu vou caminhar por tudo agora dentro do meu lar e eu quero que o Senhor me mostre aonde que tem alguma coisa errada que eu não estou enxergando, seja o que for. Às vezes é um livro, seu familiar está lendo aquele livro, aquilo ali está abrindo a imaginação para o espírito maligno entrar. Está abrindo uma brecha que você nem faz ideia e por isso que o diabo está entrando. Você vai ter que pegar aquilo ali e botar no fogo. Não, isso aqui não vai entrar na minha casa. Ah, mas não tem nada a ver. Para quem não tem visão espiritual não tem nada a ver, mas para quem é de Deus está enxergando que aquela é a porta que o diabo está entrando. Ele não precisa de uma porta grande. Às vezes ele começa com uma pequena raposinha. Qual é a porta? Você tem que observar. Peça para Deus, Senhor, me dá os teus olhos. Passa por toda a tua casa hoje, vai em cada canto. Olha para tudo que você tiver que olhar e diga, eu quero enxergar o que o Senhor vê e o que eu não vi. E o Senhor vai me mostrar e eu vou tirar o que não é de Deus, porque na minha casa não tem lugar para o inimigo. Vamos lá? Provérbios capítulo 4, eu quero que você leia comigo o versículo de número 10. O que diz o 10? Todo mundo junto. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui no 10. Marque 2 palavras agora com a caneta. Marque a palavra ouve e marque a palavra aceita, porque essas 2 palavras são muito importantes. Vamos ler? Olha o que diz o Salomão em Provérbios 4, versículo 10. Primeira palavra que ele diz, faça o quê? Ouve, filho meu, e faz o quê? E aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos do quê? Olha para mim, quantas pessoas morrem cedo? Tem muita gente que morre cedo, 20 anos, antes na adolescência, com 30, com 40, com 50, com 60. Será que era a vontade de Deus? Se a Bíblia prometeu que Ele nos daria no mínimo 70 ou mais. Tem muita gente que morre cedo. Por que está morrendo cedo? Não sei. Talvez não está obedecendo alguma palavra de Deus. Porque a vontade de Deus é se tivesse uma vida longa, abençoada, próspera, vitoriosa. Agora Deus falou 2 coisas aqui que é o segredo. Primeiro, ouça. E o segundo segredo é faça o quê? Aceita. Não adianta só ouvir. E ouvir você está ouvindo. O que aquela mulher fez? Quando ela ouviu o profeta disse, fecha a porta. Ela aceitou. Como é que eu sei que a mulher aceitou? Porque a primeira coisa que ela fez quando ela chegou em casa, o que ela fez? Ela fechou a porta. Às vezes a gente ouve o pastor pregar, a gente ouve o profeta, a gente ouve os homens de Deus, ouvimos a Bíblia ser pregada, estamos sentados no banco da igreja. Sabe qual é o seu problema? E às vezes essa é a porta que está na tua vida, tu não aceita. Às vezes até sai do culto reclamando. A Bíblia diz, ouça e aceite. É a mesma coisa Deus falar comigo, Luiz, vai para a direita. Ah, Deus, tá bom, para a direita que o Senhor quer, né? Então tá bom, estou indo para onde? Estou indo para a esquerda. Eu ouvi o que Deus falou comigo, mas eu não aceitei. Porque o que mostra que eu aceito o que Deus está falando comigo é quando eu boto em prática. Porque a fé sem obras é o quê? Então às vezes eu estou ouvindo o pastor pregar, eu estou ouvindo a palavra, o pastor está pregando, aquela palavra está falando comigo. Às vezes é o que está acontecendo na tua casa, na tua vida. Às vezes até o exemplo que o pastor dá é o que está acontecendo contigo. E às vezes o pastor nem sabe.
Deus está falando comigo. Só que uma coisa é ouvir, outra coisa é aceitar. Porque às vezes Deus diz, Luiz, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Tá bom, Deus, te amo, tá? Mentira, eu estou fazendo o contrário do que ele falou. Agora, se Deus falar, vai para a direita. Sim, Senhor Deus, estou indo para a direita. Agora eu mostrei que eu não apenas ouvi, eu fiz o quê? Aceitei. Por que a mulher recebeu o milagre? Porque o profeta disse, fecha a porta. Qual foi a primeira coisa que ela fez quando ela entrou em casa? Ela fechou a porta. Às vezes essa é a porta aberta. A gente até ouve Deus falar, mas muitas vezes a gente não aceita o que Deus está falando, porque nem sempre Deus vai falar o que tu quer ouvir, nem sempre Deus vai falar o que te agrada, e o que mais a gente odeia é quando Deus nos contraria, e esse é o Evangelho vai sempre contrariar o que eu gosto, vai sempre contrariar a minha vontade, e vai sempre tentar me mostrar que não é a minha vontade que tem que ser feita, mas é a vontade de quem? De Deus. Então nós temos que hoje olhar para a nossa vida, observar, ver qual é a porta que está aberta e que está impedindo Jesus de operar, de se manifestar e de salvar a minha casa. Fecha a porta. Quando a mulher fechou a porta, Deus multiplicou o azeite e com aquele azeite ela comprou a salvação da família dela. Deus quer salvar a tua casa, mas antes você vai ter que fechar a porta. Deus quer salvar o teu casamento, mas antes você vai ter que fechar a porta. Sabe que às vezes a porta aberta é uma mágoa que está no nosso coração. A gente não consegue perdoar o cônjuge, perdoar o familiar por causa daquilo que ele falou, ela falou, ou daquilo que o familiar fez. Essa mágoa é a porta que o inimigo precisa. Se a gente não fechar, Deus não pode se manifestar. Pastor, mas meu familiar não merece o perdão. É verdade. Às vezes teu familiar não mudou e não merece, mas você merece ser liberto. Você merece ser livre desse mal, porque enquanto tu continua com mágoa, tu está preso ao que a pessoa te fez, e está na hora de você viver uma vida livre. Qual é a porta que você tem que fechar para Jesus voltar a se manifestar e trazer paz para a tua vida? Porque às vezes faz tempo que você não tem paz. Fecha a porta. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.